E aí, pessoal, timeline tricolor desta quarta-feira vai tratar de Roger Guedes, em que estágio está o negócio, o que está faltando para o Grêmio transformar o otimismo em assinatura de contrato. Vamos falar também de Wendel, o volante, que parece estar bem longe do Grêmio. Vamos falar também de outras procuras e de assuntos relacionados ao dia a dia do tricolor, porque tem muito assunto na nossa timeline. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, agora Mercadão da Informática. A maior loja de informática do sul do Brasil é aqui de Porto Alegre, em 6 endereços, você tem todos os endereços aqui na descrição do vídeo. Você precisa de assistência técnica? Você tem no Mercadão da Informática. Você precisa comprar para sua empresa? Você tem atendimento personalizado para receber no mesmo dia os produtos que você comprar. Se você quiser utilizar o site mercadãodainformatica.com.br, não tem motivo. Mercadão da Informática é a pedida para você. Gente, falar bastante de Wendel e de Roger Guedes, mas eu queria colocar alguns assuntos aqui rapidamente que foram assunto no Grêmio nas timelines tricolores, né? O Grêmio comunicou mudanças nas comissões técnicas dos times sub-20 e sub-17. O técnico do sub-20 passa a ser Fernando Garcia, preparador físico Felipe Matos. O sub-17 tem Rui Marcunzel como treinador e o preparador físico Lucas Zarte. E aqui a gente tem novidades, né? Que é interessante a gente ver essa possibilidade. João Pedro e Cuéllar foram assunto hoje. O Cuéllar deve voltar, deve estar à disposição, inclusive para o jogo do próximo sábado, mas em razão de todo o cuidado que o Grêmio está colocando nisso, a tendência é que ele só jogue no jogo contra o Sport na outra semana, o que é interessante da gente avaliar. Cuéllar começa a fazer parte do grupo com todo esse preparo que o Grêmio tem com relação a ele, e mais, expectativa. O Grêmio tem muita expectativa em relação ao que ele pode produzir. Isso é um ponto muito legal da gente levantar. Já João Pedro, que teve uma fratura no tornozelo, tem previsão de voltar apenas no final de agosto e início de setembro. Ou seja, tem que trazer lateral. A partir de agora, o Grêmio tem um novo lateral. É o Camilo. O João Pedro não tá. Então tem que trazer outro. Porque não tem o Serrote, o João Lucas não joga, o João Pedro não vai voltar. Está na hora de entender esse movimento, né? Eu acho que é importante a gente começar a entender essas situações e aí a gente vê. Outro assunto também que foi hoje, a Rádio Mortal passou, é que um clube do mundo árabe fez uma avaliação da possibilidade de contratar o Amuso, né? Não tem proposta, não tem nada além disso, mas fez esse levantamento para saber o que custaria. Se tiver a opção, o Grêmio tem que vender, né? Tem que liberar o Amuso. Mas vamos ver se isso acontece, se de fato isso é determinante. Nova joia surgindo na base. Foi assunto hoje. O Bernardo já fez 200 gols na base do Grêmio. Ele é o centroavante do time sub-13. Outro jogador que também se destaca muito, mais velho, é o João Borne, né? Que é do sub-17, que já é visto também como uma possibilidade para o ano que vem. Esse menino aqui, obviamente, vai demorar ainda muito tempo para ele, o Bezinho, mas é legal ter sempre essa expectativa. O Grêmio tinha, eu lembro do Manu, vocês lembram? Pintou, aquilo acabou não vingando essa relação. O Grêmio está fazendo uma série de avaliações ainda sobre possibilidades de reforços. Eu vi muita especulação sobre Rafael Veiga, não tem nenhuma informação sobre isso, pelo contrário, o Rafael Veiga, inclusive, já completou o número de jogos, um jogador caríssimo, não é jogador, nesse momento, do interesse do Grêmio. Me parece que esse é um ponto que não está na discussão. Sobre Vija Sante, ele foi muito elogiado pelo jogo que ele fez ontem, mas existe uma preocupação quanto à utilização dele no jogo contra o Fluminense. Isso também foi assunto. O Vija Sante acabou
sofrendo com dores no pubis, foi preservado. O Mano ontem falou nessa preservação e não duvidem se mais uma vez o Villasen não jogar. Não duvidem. Essa é uma das possibilidades que pode acabar acontecendo, tá? Pode acabar acontecendo, de ele ter uma preservação. Sobre os meninos da base, o Alisson e também o Riquelme começam a chegar sondagens e isso para mim é a coisa que mais me preocupa, entendeu? Mais me preocupa. São jogadores talentosos, muito jovens e que neste momento não podem deixar o Grêmio. Mas já existe também um olhar do mercado sobre os dois talentos. Ontem o Mano falou sobre isso, sobre a importância do Filipão, que tem observado os jogos das categorias de base. Eles têm conversado muito, inclusive citou ontem o João Borne, né, que estava treinando porque estava suspenso no jogo. O MEC está aumentando a parte física para também ter mais aproveitamento. Então tem uma série de pequenos detalhes que precisam colocar. Mas não é hora de vender. O Grêmio não pode vender nenhum desses ativos aqui, sob pena de ali na frente a gente ter que comprar mais uma vez jogadores aí correndo atrás e errando nesse aspecto. Vamos falar das contratações do Roger Guedes e também do Wendel. Contratações não, né? Possibilidades. O Grêmio segue otimista com relação à contratação do Roger Guedes, tá? A gente sabe que o Pitombeira é quem cuida disso. O Roger Guedes atuou no amistoso hoje, inclusive fez gol. Ele já demonstrou para o clube a vontade de vir para o Grêmio. O acordo entre o Grêmio e o jogador, ele está praticamente selado, mas o clube quer um substituto para ele. E o valor oferecido pelo Grêmio não necessariamente ajusta esse substituto. E talvez aí esteja um probleminha. Tendência. Isso vai acontecer, estão acontecendo conversas, o agente do jogador já está mais próximo lá dessa negociação e eu acho que as coisas vão caminhar favoravelmente. Mas ainda tem esse probleminha aí que vai precisar ser resolvido. Com relação ao Wendel, a história é um pouco diferente. Mais firme, mais cético, o Zenit botou um preço alto, perto de 20 milhões de euros. E aí fica difícil. A ideia do Marcelo Marques e do seu staff era ajudar o Grêmio com duas contratações de vulto, o Roger Guedes e mais uma, né? E nesse momento, tanto um quanto o outro, o Roger Guedes mais próximo, mas o Wendel mais longe, seria uma boa possibilidade. Eu fui saber, o Wendel é um jogador que teria muita força assim, para jogar, né, nesse momento, né? Ele daria um nível para o time que o time não tem, né? Essa que é a grande verdade. Então, eu torço muito para que venha, mas por esse valor aí é totalmente fora da realidade, se tivesse algum jogador no negócio e tal, mas isso também não tem poder, porque não é tão afinada essa relação da diretoria com o staff com o Antônio Dutra Júnior, assim, a ponto de trocarem todas as informações. Então não dá simplesmente para ter uma vontade de ir lá comprar e entregar, porque isso passa muito por outras situações. Então acho que é preciso sempre posicionar isso ao torcedor, para o torcedor ter noção do que está acontecendo nos bastidores, como que as coisas estão sendo vistas, para colocar. A verdade é, querem entregar mais possibilidades aí, ajudar nisso. E a coisa não é tão afinada a ponto de simplesmente chegar aqui, ó, toma aí, tá aqui o presente que a gente está dando para o torcedor. Não é tão simples assim essa conversa, então a gente torce para que primeiro o Grêmio feche o Roger Guedes e depois consiga um volante, que não deve ser, obviamente, um jogador como o Wendel,
por valores que saem, inclusive, da realidade do futebol brasileiro, não só da realidade do Grêmio nesse momento, mesmo que a gente saiba dessa vontade do Marcelo Marques e do seu staff de entregar esses presentes aí pro torcedor nesse momento de dificuldade. É o que a gente imagina, bastante coisa, né? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.